para fazer as perguntas. Bom, boa noite mais uma vez. Estamos aqui na terceira edição do curso EAD de Capacitação em Agroecologia. Essa é a nossa quarta aula, onde a gente fez aí uma integração do primeiro com o segundo módulo, que são temas que dialogam bastante. Essa formação, ela compõe um plano de trabalho que está num termo de colaboração entre a Cooperar e a Prefeitura de Maricá e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca. Eu passo agora a palavra para esse trio aí, extremamente potente, eu acho que a gente não tem dúvidas disso, e agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui nessa aula. Tá bom, gente? Meninos, boa aula, estou por aqui e peço permissão para interromper quando necessário. Olá, gente. Boa noite novamente. Espero que todos estejam bem e animados para nosso último dia. Ah, que pena, né? Hoje a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai fazer aí um bate-bola. Eu vou iniciar falando um pouquinho com vocês, depois Sandra e Maria vêm aí na sequência e vamos tentar fazer um pouco diferente do que a gente fez no primeiro, segundo e terceiro dias, né? Onde cada um esteve à frente. Hoje vai ser mais compartilhado para que todo mundo esteja junto. Então, vamos lá, gente. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui uma apresentação para a gente. Acho que foi, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre pragas e doenças, né? E falar um pouquinho sobre manejo, no sentido de que ontem, quando eu estava falando aqui com vocês, eu já falei um pouquinho, né, indiretamente sobre pragas e doenças, e hoje a gente vai falar mais um tantinho a respeito desse assunto, né, aprofundando um pouco em alguns temas. Bem, a primeira coisa que a gente precisa ter, né, em mente que nós não podemos, né, nem vamos conseguir exterminar todos os organismos que nós consideramos como pragas, como doenças, porque eles fazem parte de um ecossistema, né? O que pode ser muito ruim, prejudicial, né, à minha cultura, é um alimento de um outro organismo que é importante. Então, não devemos pensar em exterminar, né? Na agricultura convencional, o princípio, né, de eliminar, né, esses organismos, ele se aplica, porque quando você passa essas substâncias, elas não fazem uma seleção e acaba eliminando organismos que são considerados pragas e também organismos que podem ser benéficos para o nosso, né, para o nosso ecossistema. Então, o que a gente precisa ter em mente é: eu preciso manter a população desses organismos, que são organismos parasitas, em níveis que não vá me causar um dano econômico, ou seja, que não vá prejudicar demasiadamente a minha cultura, né? Então, não há como você chegar numa horta, numa lavoura, onde você quiser ir, né, e achar que você não vai encontrar, né, nenhuma planta lá com a folha furada, né, rasgada, enfim, com manchas, né, de bactéria, com fungos, não tem como. Isso até né, numa mata nativa primária você não vai ver isso. Então, isso é utopia, né, e isso não tem problema algum. Obviamente que se elas começarem a trazer problemas onde a planta não se desenvolve, onde você começa a ter, né, uma folha da couve mineira. Imagina, a folha toda perfurada ou cheia de mancha. Né, você não vai conseguir nem mesmo consumir. Isso não é interessante. Mas uma folha, né, ou outra, que
permita que você faça um aproveitamento ainda dessa planta, é aceitável, é normal. Bem, a gente precisa sempre pensar em controle integrado. Já que a gente está falando de agroecologia, a gente nunca vai pensar em uma ação, né? Apenas aplicar alguma coisa e resolver o problema. A gente precisa pensar em variedades que são resistentes, né, a determinadas doenças e pragas. A gente precisa, como eu falei ontem, estar sempre fazendo a mudança dessas plantas de lugar para que ali não se perpetuem as populações desses organismos. Alternar épocas de plantio, procurar épocas que são mais favoráveis ao cultivo e menos favoráveis a, a esses organismos. Né? Se eu tenho problema com determinada doença por conta de umidade, então vou procurar períodos mais secos. Né? E aí a gente pode falar até de irrigação. Né? Muitas vezes a irrigação ela é importante. Em que sentido? Se eu tenho um problema, né, de fungo, de bactéria, ou o que seja, né, na parte aérea da minha planta, o ideal é que eu não molhe as folhas da minha planta. Né? E molhar a folha de planta nem sempre, né, é necessário. A planta necessita de água, sim, né, mas principalmente a absorção é feita pelas raízes. Então, onde não pode faltar umidade é no solo. Né? E quando você evita, né, de tornar as folhas úmidas, molhar, você também evita a disseminação de muitas doenças. A adubação orgânica, né, que a gente falou ontem, ela é importante porque alimenta a vida no solo, e isso vai ter desdobramentos que são importantes não só para o controle, né, de pragas e doenças que também existem no solo, né? Assim como nutrir essa planta para que ela se torne uma planta mais resistente. A cobertura morta, que a gente já falou, né? E também o combate, que pode ser mecânico, pode ser físico e biológico. O controle, né, mecânico seria no caso de uma aração para expor algum patógeno de solo, né? O físico é ir lá e fazer a catação mesmo dos insetos, fazer a limpeza, né, de um pulgão. E o biológico, daqui a pouco, o Sandro vai falar para vocês. Bem, como é que surge essas... Opa! Como surgem as pragas e doenças? Né? As pragas e doenças, assim como qualquer outro organismo, normalmente ele aparece de um desequilíbrio que ocorre naturalmente. Né? Quando você tem um ambiente que é favorável a determinado organismo, né, ele vai se multiplicar de forma descontrolada. Imagina vocês aí numa monocultura, né, uma grande área com um plantio de tomate. Né? Obviamente que toda praga, né, toda a doença que chegar ali e se deparar com aquela planta que é um hospedeiro, elas vão começar a fazer o quê? Infectar essas plantas, consumir essas plantas e se multiplicar, elas vão se reproduzir, tem alimento à vontade, tome multiplicação. Né? E também porque as plantas elas acabam se tornando mais suscetíveis. Né? Se essa planta ela tem substâncias na sua seiva que são atrativas para essas pragas, né? Normalmente uma planta desequilibrada, né? Aqui eu coloco substâncias azotadas, né? Que são substâncias nitrogenadas, açúcares simples e outras, né? Vai favorecer a alimentação desses organismos e eles vão, né, se multiplicar. Bem, aí tem algumas ações, que é a rotação e concentração de culturas, que é muito aplicado, né, na agroecologia, porque elas vão imitar a diversificação dos sistemas naturais. E aí, como eu falei para vocês, nos sistemas naturais também tem pragas, também tem doenças, só que está todo mundo ali sob controle. Quando uma população começa a crescer muito, né, a outra população, né, o predador desses organismos, eles vão começar também a encontrar alimento e vão fazer esse equilíbrio. Então, quando a gente faz a rotação e a consorciação de culturas, quando a gente faz o policultivo, que eu poderia ter colocado aqui também, né, você imita a diversificação dos sistemas naturais. De novo, não, né?
E grudou aqui, parou. Vamos lá. Agora foi. Adubação verde. Né? A adubação verde ela é importante dentro dessa diversificação, dentro dessa rotação, por conta de um sistema radicular delas, né, que é muito importante. Eles têm um volume, né, uma quantidade de raiz muito grande que, além de nutrir o solo, elas também vão melhorar, né, o solo. Então, elas são importantes nesse processo. A descompactação e permeabilização do solo também, né? Então, é importante que a gente use plantas com raízes profundas e fortes, né, para poder romper essas camadas. A adição de matéria orgânica para formar aqueles agregados que eu falei ontem, né, e evitar o trânsito de máquinas, porque a compactação do solo ela vai prejudicar o desenvolvimento das plantas de nosso interesse e, com isso, vão torná-las suscetíveis. Adubação, calagem, né? A interferência disso na vida do solo e, consequentemente, né, que eu estou repetindo aqui para reforçar bastante isso, né? A vida no solo ela é fundamental para que eu tenha uma planta que se desenvolva bem, que ela produza, né, consiga sintetizar substâncias que vão dar a ela essa resistência. Então, a calagem, por exemplo, ela é muito importante tanto para a planta quanto a microbiota. E o principal elemento que a gente tem, né, no calcário é o cálcio. Né? A gente também tem magnésio, mas em maior quantidade o cálcio. Então, ele é muito importante nesse processo. Mas se a gente sair colocando calcário de qualquer forma, né, a gente pode também trazer um prejuízo que não é o que a gente gostaria. Né? E aqui, vou falar um pouquinho, né, sobre a cobertura morta, que também é uma forma, né, de adubação e de estimular a vida no solo, que também, né, quando ela é fina, ela já ajuda, porque ela protege o sistema macroporoso do solo, além de garantir infiltração de água e entrada de ar, mantendo a temperatura tranquila, como a gente falou ontem. Né? É muito importante, gente, que a gente tenha a manutenção e proteção do solo para que a gente tenha umidade e que a gente tenha aeração. Isso vai facilitar o desenvolvimento da planta, dos organismos do solo, e também a questão da temperatura, que é muito importante. Né? Variações bruscas de temperatura afetam demais a biota no solo. Né? Eu não preciso nem falar de uma queimada, eu não preciso nem falar de um solo exposto. A que temperatura um solo exposto pode chegar, né, embaixo do sol. E quando a gente também aplica uma camada maior, né, nós garantimos a umidade, né, que vai permitir que a planta não sofra com estresse hídrico e a galerinha ali embaixo trabalhando bonitinha, feliz da vida. Né? O vento. Poxa, mas até o vento é problemático? Sim, o vento não é só problemático quando ele carrega, né, esporos de fungo, ele leva os insetos, mas também ele tira a umidade da superfície da folha, né, e também retira, né, carrega o gás carbônico. Então, mesmo que a planta esteja ali absorvendo nutrientes, ela não consegue ter um bom metabolismo. Por quê? Porque as plantas não vão se desenvolver, né? Porque perdendo umidade, perdendo gás carbônico, a metabolização vai ser menor, obviamente, a planta não vai conseguir atingir, né, o seu potencial genético. Tá? E uma coisa também importante, que uma vez que a planta não se desenvolva bem, o que ela vai devolver ao solo, que ela vai devolver à microbiota também, né, é muito menos matéria orgânica. E, obviamente, se a gente não tem alimento no solo, a microbiota vai ficar com fome. E, para a gente já caminhando aí para o final da minha fala, que é bem rapidinho, né, eu vou dar um exemplo aqui de resistência de uma situação que é bastante corriqueira, e se vocês são, né, tiveram contato com a planta e observou assim com um pouco mais de cuidado, você vai se lembrar do que eu estou falando, que é o pulgão, né, um afídeo,
ele é um inseto sugador que fica, né, ali próximo às folhas, onde ele fica sugando, né, aquela seiva açucarada da planta. E junto desses pulgões tem umas formigas, né? Essas formigas, elas não atacam o pulgão e nem atacam a planta, né? A gente vê muito isso em citros, tá? Na cultura de laranja, tangerina, enfim, limão. Essas formigas, na verdade, elas ficam cuidando desses pulgões, inclusive quando ela tiver com algum pulgão lá, né, preso, ela não está comendo, ela não está predando, ela está tirando ele de um lugar para levar para outro, porque as formigas se alimentam, né, do excremento, né, do que o pulgão elimina. Então, ela tem interesse no que o pulgão está sugando, ele vai até ter uma palavra aqui, ordenhando, né, esse pulgão, fazendo com que ele, né, a formiga se alimenta, então, do excremento aí dos pulgões, né? Também, como consequência disso, aparece aquela fuligem bem escura, que, assim, estou chamando de fuligem porque é a aparência, né? Na verdade, é um fungo que cresce sobre a superfície da folha, que se chama fumagina, um fungo, né, que tem uma coloração preta, e você olha e parece que foi um depósito de fumaça que aconteceu sobre a folha, e que isso atrapalha demais a questão da taxa fotossintética das plantas, né? Ela também, né, a fumagina, o fungo, também se alimenta, né, e causa um problema secundário na planta. A fumagina não é um problema fitossanitário primário, ele é secundário por conta disso, né? O problema está na praga lá, que é o pulgão que está sugando a tua planta. E aí, muitas vezes, as pessoas olham aquela formiga lá e falam assim, mas eu preciso matar essa formiga, né? Mas o problema não é a formiga, e sim o pulgão. O que acontece? Os pulgões, eles só conseguem perfurar as paredes das células quando elas são finas e duras, né? Quando essa planta tem disponibilidade de potássio e boro em equilíbrio, a parede da célula, além de ficar mais grossa, mais espessa, que dificulta, né, a penetração da trompa lá do afídeo, do pulgão, ela também fica mais elástica. Então, quando o pulgão vai lá, ele espeta, ela cede, né? E aí ele espeta, ela cede. Ele não consegue passar. Ela começa a ficar elástica, impedindo, então, que ele consiga sugar a sua seiva. Mesmo quando ele consegue, né, que ele não é teimoso, ele é teimoso, ele está com fome, ele precisa comer, ele vai ficar tentando lá. Quando ele consegue, a seiva rica em cálcio coagula na medida em que ele perfurou, entrou ar, ela coagula, e aí ele não consegue mais sugar. Então, é uma defesa natural da planta, mas a planta só consegue ter essa defesa natural porque ela está com o seu, né, portfólio nutricional bem equilibrado. É uma planta que está equilibrada, né? Ela está com muitos nutrientes, não só nutrientes, né, que ela usa em grandes quantidades, os macronutrientes, mas também micronutrientes, né? Hoje a gente só fala em NPK, quando fala em adubação, são 3. Né? Quantos elementos químicos nós temos, quantos nutrientes são necessários para compor as cadeias, né, de proteínas, de açúcares, e, né, produção de enzimas e outras coisas mais. Então, quando a gente precisa, quando a gente vai falar né, de pragas e doenças, a gente nunca pode esquecer dessa parte. A gente precisa ter um equilíbrio no nosso solo, né? E esse equilíbrio passa muito pela biota que a gente precisa alimentar. Então, para reforçar a inserção, né, o aporte de matéria orgânica no nosso sistema, ela é importante porque ele alimenta a vida no solo, essa vida no solo disponibiliza macro e micronutrientes e torna, então, a planta saudável, né? Só para finalizar aqui, gente, quando você entra numa mata, numa floresta, você pode encontrar lá plantas que estão sendo muito devoradas. E a planta que está do lado, da mesma espécie, não está sendo. Por que isso? Né? Está aí, gente. Você tem uma planta que está desequilibrada por algum motivo, e do outro lado você tem uma planta que está equilibrada.
né? A praga, ela vai buscar essa planta que está em desequilíbrio, por quê? Porque ali tem o que ele precisa para a sua vida. Beleza? Então, vou voltar aqui e vou passar a bola para o Sandro, para ele falar um pouquinho também. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser já fazer a pergunta, Posso? vocês fiquem à vontade. Vamos lá. Vou fazer a leitura aqui das perguntas. Tem até agora 3 perguntas. Ah, Só que eu vou ter que sair da tela. Espera aí, só um minuto. Tiago Fontes. Temos uma tradição em casa de colocar casca de ovos secas, borra de café e casca de banana na água. Deixamos uns dias e depois colocamos no solo. É uma tradição que minha mãe traz da infância, na roça. Está correto? Alessandra Azevedo. Em algum momento aí da sua fala, ela pergunta: é o NPK caseiro? E o Tiago Fontes faz mais uma outra pergunta: qual a fonte de boro na alimentação? São essas 3. tá, quem fez a última pergunta? Foi o mesmo que fez a primeira. Ah, o Tiago. Isso. Beleza. Bem, Tiago, essa mistura que vocês fazem aí tradicionalmente, sem problema nenhum, né? Não sei ao certo como você maneja, né, isso aí, mas, assim, o que me parece ser isso é um biofertilizante, né, que você está produzindo aí, e, assim, é uma fonte de matéria orgânica importante que vai contribuir para o fornecimento de nutrientes e também para a biota, né? Em relação ao boro, Tiago, o alimento rico em boro, assim, de prontidão, não saberia te dizer, né? Não sei se é essa a pergunta que você faz, mas, Alessandra, NPK caseiro, eu não entendi bem essa pergunta, se você puder nos ajudar. Porque, assim, NPK, quando a gente fala em NPK, é o que a gente compra aí nas lojas de material agrícola, né? Dudu, acho que ela quis dizer, não sei se foi depois da fala do Tiago, né, da Uhum, tradição de usar casca de ovo, borra de café e casca de banana. Aí eu uhum. não sei se ela perguntou se isso seria o NPK caseiro. É isso, Foi Alessandra? exatamente isso. Ah, sim. Pode ser, porque faz todo sentido aqui quando a gente olha, né, na composição, né, da borra de café, casca de banana e casca de ovos, né? O ovo é rico em fósforo, a casca de banana, né, tem bastante potássio, e borra de café possivelmente também é rica em nitrogênio. Então, sim, nesse sentido, sim. É que eu nunca ouvi, não conhecia essa receitinha aí do Tiago, né? A gente precisa conhecer aí, o Tiago compartilha com a gente, mas pode ser que sim, Alessandra, positivo. Eu cheguei a fazer isso uma vez, né? Batido no liquidificador, deixa de molho, Uhum, depois dá uma diluída a mais, porque ele fica realmente bem forte. Eu tive uma outra orientação de uma pessoa também para colocar canela em pau, porque era fungicida. Enfim, as beleza. pessoas vão criando em cima, mas cai muito naquela coisa da gente devolver para a natureza aquilo que ela dá para a gente, né? Sim, mas eu acho um A casca pecado, do viu, ovo a Alessandra? gente não vai usar. A casca da banana, claro, algumas pessoas fazem até bife de casca de banana hoje em dia. Eu não cheguei lá ainda, não. Então, eu só acho um Quem sabe? pecado, Alessandro, chamar isso essa receitinha maravilhosa aí de NPK. Porque Não, exatamente a gente dá outro nome para ela. O NPK está vai, muito. vai confundir com adubo químico aí, que foi o que aconteceu comigo. Valeu. Obrigada, gente. Beleza. O Tiago explica que a pergunta sobre o boro é porque você falou do potássio em equilíbrio com boro. O boro, ele é muito
aplicado, né, no formato, na forma de bórax, né, como um micronutriente. Mas, assim, de prontidão, dizer para você uma planta que é rico em boro, que poderia estar sendo aplicado aí em conjunto, de prontidão, assim, eu não saberia te dizer, não. Foram as perguntas, gente? Ok? Obrigada, meninos e menina. Arco-Íris deixou uma pergunta aqui, por último, para falar sobre as formigas cortadeiras, que já tentaram de tudo, inclusive o arroz. Elas são inteligentes. No começo, elas levavam o arroz, mas depois começaram a tirar do caminho. Rapidinho. Alessandra e Dudu, né? A Elisa continuou aqui também a conversa de vocês aí, perguntando se bate tudo no liquidificador e coa, e se tem que deixar de molho por alguns dias. Ela tá já aí. É assim mesmo? Eu não coei, não, porque eu bati bastante, não ficou nem um pedacinho. E aí deixei numa garrafa, eu já tem garrafão, né? Aqueles grandões de vinho de 1900 e Guaraná com rolha. E deixei de molho, tampado, né? Porque dá bolor muito fácil. E depois eu diluí um pouco e coloquei, mas coloco assim, uma vez por mês. Eu fiz isso uma vez só, mas deu bastante resultado. E não foi nem em horta, eu fiz em planta ornamental para testar mesmo. Aí acabou, saí do Rio, voltei para Maricá e a rotina engole a gente e não fiz mais. Mas as plantas ficaram muito boas, muito boas. O Tiago fala aqui que ele nem bate, né? E também ele não bate, não, ele deixa de molho, né? Se decompõe. E ele diz também que não coa, o que pode ser feito se você for usar um pulverizadorzinho daqueles pequenos, né? É interessante passar num coador para não entupir. Mas se não for fazer isso, você pode aplicar como se fosse num regador, né? Só tem que tomar cuidado de novo com a questão da diluição, para não prejudicar as plantas. Eu vou testar essa receita aí, eu não conhecia, não. E sobre as formigas, o que acontece é o seguinte, sim, depois a gente vai até mostrar para vocês aí várias receitas de coisas, o Sandro possivelmente pode falar sobre isso também, mas ontem a gente falou aqui sobre a questão das plantas, né, que fazem adubação verde, mucuna, entre outras, que também as formigas parece que não se agradam muito, não. Tem biuísca, né? Tem um monte de coisa. Bicho é danado. Bem, se aqui acabou, eu passo para o Sandro. Eu acho que acabou, viu? Mais alguma aí, Maria? Oi, peraí, que eu estava apresentando aqui. Acho que não. Tá bom. Arco-íris está dizendo que elas comem as mucuna e lascou, cara. Danou. Poxa, Essa formiga aí sei lá, cara, que formiga é essa? Caraca, vamos lá estudar as formigas, então. Vou deixar a plantação dele de lado, hein? Boa noite, pessoal. E a gente, antes da aula, estava pensando exatamente nesses dois temas da aula em relação à agroecologia, né? Que é essa questão do controle biológico e as caudas, né? E aí, em relação às caudas, já que pintou até uma pergunta aí, né, sobre... né, teve alguma coisa que passou sobre pulverização, cauda, não passou? O Eduardo vai separar o material para a gente de consulta, porque a gente, na verdade, só usa a cauda nos nossos sistemas aqui quando realmente aparece alguma situação, né,
fora isso, são caudas ligadas à adubação. Então, ou é bocache, né, ou um biofertilizante líquido, né, humus líquido, né, ou aquela última parte da compostagem de balde, onde fica a parte líquida, né, que a gente chama de biofertilizante líquido. Né? Então, parar aqui, né, um momento para a gente ficar falando de receita, para que serve, nome da cauda, né? Isso aí é um material que a gente vai disponibilizar, o Eduardo separou 2 links, e aí vocês podem estar consultando lá, né, de acordo com a própria prática. A gente faz aqui com os agricultores dias de campo com cauda. Então, a gente prepara as caudas, discute alguma coisa sobre as caudas e armazena. Mas a questão é que algumas têm validade também. Então, ficar produzindo sem ter a necessidade de uso, a gente ficaria, né, gastando, né, elementos químicos e que tem que comprar, às vezes, sulfato de cobre, que nem sempre é fácil de achar, usa cal, algumas, usa enxofre, outras. Então, a dinâmica aqui em relação à cauda, a gente atua mais ou menos assim, né? Então, esse material vai junto, né? A Magali vai passar para vocês, né, 2 apostilas que tem bastante questões sobre cauda. Mas, de cara, é isso. A gente usa humus líquido, a gente usa bocache, né? Ou produzindo o próprio bocache, ou comprando, né, mesmo, né, esse bocache já comercial que existe hoje para agricultura agroecológica, agricultura orgânica, e a gente usa, quando faz poda em árvore, a gente usa pasta bordaleza. Né? É a cauda bordaleza, só que ela mais adensada, que a gente faz com pincel nas podas, né, de árvore. Então, são as 3 principais que a gente usa aqui nos sistemas que a gente, né, tem. Então, voltando aí para controle biológico, né, manejo de pragas e doenças, eu acho que o Eduardo já deu a grande dica aí de como é que a gente faz o manejo aqui, né? É buscando equilíbrio, né? É convivendo com a presença dos organismos que a gente considera praga e com os micro-organismos que a gente considera doença, né? Então, é sempre buscando o plantio das variedades de acordo com o clima, né? A gente aqui, o agricultor convencional aqui dessa região, que a gente está, ele divide principalmente o plantio em primavera e verão e outono e inverno, as culturas né, de calor e as culturas de frio, né? No frio, consequentemente, é onde tem a menor atividade biológica dos insetos, né? E também de fungos e bactérias, né? Porque você está com um ambiente mais frio e seco. Então, consequentemente, também na agricultura convencional é quando a gente tem aqui o menor uso de agrotóxicos nas propriedades. Automaticamente, quando chega no verão, né, todos os micro-organismos que são considerados, né, pragas e doenças entram em atividade, e é quando também, consequentemente, ocorre o maior uso, né, de agrotóxico nas lavouras. E nessa contradição aí ocorre que o alface, né, e o tomate, que são, né, elementos básicos das saladas, né, o alface é uma cultura de inverno, quando, na verdade, ele é mais consumido no verão. Existe uma variedade de alface de verão, que é que eles começam a produzir a partir de agora, né? Então, produzir alface no inverno, no verão, né, dentro do sistema agroecológico, é um desafio, a não ser que você vá abrir mão mesmo de não usar uma variedade rústica, né, uma variedade crioula, e vá usar uma variedade modificada, adaptada para o verão, né? Numa horta comercial, tudo bem, mas numa horta, né, mais cooperativada, ou coletiva, ou, né, doméstica, pode-se preferir por não plantar, inclusive, o alface e ter outras folhosas, né, durante o verão, né? Então, como que a gente entende, né, como que a gente vem trabalhando e entendendo essa questão do controle biológico? Pode passar, Maria, por favor.
a gente vem trabalhando muito com o conceito de uma pesquisadora da Embrapa, Alessandra, né, que é inimigos naturais, né? Inimigos naturais das pragas das lavouras, né? Das pragas das plantas que a gente cultiva, né? Então, a gente entende que o controle biológico de insetos é um processo ecológico de redução de população, né? Alguma população dentro do nosso agroecossistema, né, se tornou maior do que ela deveria, entrou num número de desequilíbrio, e a gente precisa controlar biologicamente isso aí. Então, é mais uma vez a gente imitando a natureza, é mais uma vez a gente entendendo os ciclos, né, da natureza, de ciclagem, e a própria teia alimentar e a cadeia alimentar, né? A gente vai entender onde que um indivíduo se alimenta do outro e onde que ocorreu esse desequilíbrio, né, e para poder tentar intervir no sistema, né? Então, mais uma vez, baseado na ecologia e tentando imitar a natureza. Pode passar, Maria, por favor. Então, os inimigos naturais, vários deles são predadores das pragas, né? Então, esses inimigos naturais se alimentam do inseto, ou sugando, ou mastigando mesmo o próprio inseto, ou quando ele ainda é jovem, larva ou ninfa, ou alguns ainda na fase adulta, né? Alguns só se alimentam das pragas quando eles são jovens, né? E na idade adulta eles viram polinizadores, né? Então eles se alimentam de néctar e de pólen. E alguns são muito bem específicos nessa dieta, de acordo com o ciclo de vida, né? Então, essa cartilha também a gente vai disponibilizar para vocês o link, é fácil baixar ela em PDF, né, no site da Embrapa, e ele é uma cartilha bem interessante para vocês irem sistematizando quais insetos que vocês visualizam, né, no sistema de vocês, e começar a classificar, né, se eles são inimigos naturais, né, ou se eles são pragas. E aí começar a tentar observar, né, a quantidade desses insetos. Né? Então, as tesourinhas, né, não sei se alguém já viu por aí, né, é muito comum em milho, né, ela é um inimigo natural, né? Então, esse aí, se vocês verem por aí, pode deixar. As ninfas e adultos são predadores de ovos, pulgões e moscas brancas, lagartas pequenas e pupas. E os ovinhos são todos esses branquinhos, né, colocados né, um do lado do outro, e a característica desse inseto é essa parte, né, posterior, que parece uma tesourinha, né? Os crisopídeos, né, também têm essa função de controle, também são predadores de pulgões, ácaros e pequenos outros insetos. Na fase adulta também muda o hábito alimentar. Na fase adulta ele parece essa mosquinha verde, né? E o ciclo dele, o ovo dele tem essa hastezinha, não sei se alguém já viu também, né, em folha de taioba, folha de couve, né? Do lado tem uma larva, do lado tem uma larva lixeira, né? São etapas, fases, né, de desenvolvimento desses crisopídeos. As joaninhas, né, que a gente falou esses dias já, né, e tem essa característica que a gente conhece bastante da joaninha comendo, né, pulgão. Ontem o Eduardo falou, né, das joaninhas, né, e elas são principais predadoras de pulgões, cochonilha, ácaro, mosca branca, larva e ovos de diferentes insetos, né? Aqui são alguns tipos de joaninha. Essa primeira imagem é uma larva, nas duas seguintes são duas joaninhas adultas, e na terceira também é uma larva de joaninha, né, predando fungo, predando cochonilhas, né? Aqui na região, né, durante o verão, vários agricultores familiares, várias famílias produzem tomate, né? Então,
quando o partido do Alferes, né, do lado de Miguel Pereira, que é o maior produtor de tomate do estado, não está produzindo no verão. Então, aqui em cima, no verão, está um clima interessante, e aí se produz bastante tomate aqui. A principal praga da cultura de tomates é a mosca branca, né? Então, os feijões de vara, ervilha, né, tem muito mosca branca aqui. Essa é uma imagem que a gente gosta muito de trabalhar com as crianças, né? Que a Joaninha tem né, esse apelo, né, de ser uma imagem que é usada em desenho animado, em estampas, né? Tem histórias de Joaninha, né? Então aí aparece uma menina falando: adoro ver Joaninhas, elas são tão calmas e pacíficas, né? E numa escala microscópica ela é uma das maiores predadoras, né, dos inimigos naturais, né, das pragas da lavoura. E aí a gente aborda essa questão do olhar, né, do primeiro dia, do segundo dia, quando eu falei do perfil do agroecólogo, da agroecóloga, né, do agricultor agroecológico, que uma dessas características é exatamente ser um bom observador, né, e ficar atento, né, e se perguntar quais processos estão ocorrendo ali, e tentar entender quais processos estão ocorrendo dentro do seu sistema. E aí ter essa visão micro, né, às vezes a gente fica só no olhar macro e, né, não se coloca no lugar, e eu falo isso até para alguns alunos, eu falo: se coloca no lugar do pulgão, vê se você ia ficar aí, se coloca no lugar dessa lagarta aí. E aí eu, às vezes, tento projetar né, se colocar em outro lugar, numa outra dimensão. Várias moscas, né, são predadoras. Esses vídeos são só um do exemplo. Eu fiz um recorte aqui só para a gente trazer alguns exemplos, né, mais comuns. As larvas são predadoras, os adultos não, né, e ela alimenta-se de pulgões e cochonilhas, né? Então, ali também tem uma larva e um adulto aí de sirfídeo predador. Vários percevejos também são predadores, né? Tanto adulto e ninfa, né, sugam, já a forma de ação aí já é, né, sugar, então normalmente tripes, pulgões, algumas lagartas, né, ácaros e ovos de diferentes insetos, né? Então a característica do percevejo é a utilização do aparelho bucal, né? Então são animais que vão atuar, são insetos que vão atuar em outro tipo de presas, né? Principalmente as de insetos voadores, né? de borboletas, né? E mariposas. Existem vários percevejos. Na apostila, nessa cartilha, né, tem esses outros tipos de percevejos que fazem essa, né, função, né? Hoje já existe, né, comercialmente, alguns bacilos que são vendidos, né, que também são controle biológico para lagartas, né? Então, alguns bacilos que você dilui em água e pulveriza, a lagarta come e a bactéria causa um dano no sistema digestório e leva a lagarta à morte. Então, elimina também, né, um controle biológico, eliminando também lagarta, e algumas comerciais já. Aí um ácaro também, que tem essa função de predador. Existem aranhas predadoras, outros tipos de moscas, né, só para a gente não alongar muito e passar para a parte das experiências, mas é bem interessante esse exercício de identificar, né, quais são os insetos que visitam as nossas hortas, né, os nossos sistemas, e para a gente poder, né, saber se a gente vai deixar ele ali, né, qual é a quantidade, né, o período, né? Então, a questão da anotação, de anotar, né, também é muito interessante.
sistematizar, né? Outros tipos de mosca, outros besouros, né? Só para exemplificar aqui também. E outros, né, vão atuar como parasitas, né? Então, a gente estava falando até agora de insetos que são predadores, né? Então, tem ainda o controle por agentes, né, que parasitam ovos, larvas, ninfa, pupa, adulto de diversos insetos, besouros, mariposas, pulgões, percevejos, né? E então as vespas, microvespas e algumas moscas, elas depositam seus ovos, né? E aí acabam parasitando outras, né? Ou outros organismos, né? E micro-organismos, e parasitam outros, e assim fazem o controle também. O grupo também dos parasitoides são grandes, né? São vários animais que parasitam, usam outros para, né, como etapa do ciclo de vida. E aí agora a gente vai passar para uma parte mais de apresentar nossas experiências, né, fazendo o link com o manejo, né? Como é que a gente tem realizado, né, manejo nessas áreas que a gente trabalha aqui em Friburgo. Sandro, tem algumas perguntas aqui. Ah, beleza. O Arthur perguntou como a gente pode atrair esses inimigos naturais. Olha, Arthur, a gente nunca armou nada para atrair o inimigo natural, né? O que a gente faz, né, e a gente vai apresentar agora, é deixar cordões, né, ou faixas de vegetação espontânea, né? Então, a gente vai deixando e vendo aquelas que normalmente são os refúgios dos inimigos naturais, né? A gente acaba entendendo que eles só vão para a planta que a gente está cultivando e naturalmente introduzindo dentro de um ecossistema já natural, né? Criando o nosso agroecossistema, quando eles não identificam mais aquelas plantas que eles estão acostumados a colocar o ovo, né? Como eu associei, por exemplo, a tesourinha ao milho, né? Ou plantas que tenham aquela bainha, né? Aquela que sai, né? Aquela invaginação, que é exatamente onde eles depositam os ovos. Então, existe também uma certa afinidade entre o local da planta para a deposição. E aí eu acho que quando eles não encontram, eles vão na nossa planta cultivável. Mas a gente não trabalha nada para atrair o inimigo, não. A gente usa, na verdade, alguma coisa, às vezes, né, quando a gente está bem mais sistematizado, que a gente parou 2 anos da pandemia e retomou só esse ano, né, a área ficou 2 anos em pousio, coisas para atrair os insetos pragas, e não os inimigos naturais. Então, a gente usa, não sei se alguém já ouviu falar aqui, numa técnica do push-pull, né, que você repele e atrai ele, né? Você repele ele com uma planta e aí ele vai para alguma outra que você está chamando ele como atrativa. E aí você mantém o sistema por aí, né? Uma técnica da agroecologia que é utilizada muito na Índia, já foi utilizado por uns pesquisadores de fora. Mas não sei se eu respondi, Arthur. Tem uma pergunta que ficou lá quando o Dudu estava falando ainda, que é da Lúcia. Ela fala das cinzas. Deixa eu só voltar aqui. Ah, eu lembro. A cinza ela é fonte de potássio, né? Quanto mais o galho é fino, maior é o aporte de potássio. Quanto mais o galho, né, é grosso, um tronco, por exemplo, menos potássio. Aproveitando a deixa aí, Sandro, a cinza também ela funciona como um repelente, um controle interessante para pulgão, né? Principalmente em couve, né?
ou laranja, como alguém falou aí também, né, que usa vinagre, sabão para limpar, né? Possivelmente a gente está falando de um pulgão, eu não sei quem foi que colocou aqui. A cinza ela pode ser aplicada sobre os pulgões, como ela tem sal, né, rica em potássio, ela acaba eliminando esses parasitas aí. E não tem problema não usar mistura de sabão, vinagre. Se você vê que não está tendo nenhum prejuízo para a planta, pode mandar ver. Tem a pergunta sobre as fases da lua também, a plantação do aipim. Acho que é da Rosângela. Tá. Rosângela Água-Luz, é verdade que a lua tem influência na plantação da mandioca ou do aipim? A Lua, né, é referência, né, a gente vai encontrar bastante referência, isso na agricultura biodinâmica, né, do Rudolf Steiner, né, que usa exatamente as fases da Lua, né, para poder mostrar onde é que está a seiva, né, o líquido da planta, a água, né, seiva bruta, elaborada, naquele momento das fases da Lua. Né? Então, numa lua cheia, onde você tem uma atração, né, de puxar, a água estaria na copa da árvore, né? Estaria lá em cima, nas folhas. Né? Então, numa lua minguante, ela estaria fazendo um caminho em direção à raiz, então estaria no caule, né, descendo, e na lua nova estaria maior concentração no sistema radicular. Na lua crescente, ela começaria a fazer de novo um movimento no sentido copa, né? Então, pensando nesse princípio do Rudolf Steiner, da agricultura biodinâmica, a gente teria mais água na raiz, né, na lua nova, né? Então, em termos de colher uma raiz mais macia, mais, né, fácil para cozinhar, seria nessa lua. Né? E uma raiz mais seca na lua cheia. É a agricultura biodinâmica, né, do Rudolf Steiner. Do Rudolf Steiner, ele usa muito para manejo também, né? Qualquer tipo de manejo, tipo, pessoas que gostam de extrair bambu, extrair qualquer parte da planta, e ele faz também essa comparação dos manejos cotidianos. É bem interessante. Para semear e para plantar também. Isso. E aí, Rosângela, né, que fez a pergunta, depende de... Você podia também depois eu acho que eu tenho acho que tenho 2 artigos que falam dessa biodinâmica exatamente com o cultivo do aipim. Eu posso passar para ti. Mas existe alguns cálculos, né, de quando você vai querer colher, para saber quando você vai plantar, para poder fazer tudo na lua certinha. Olha eu me metendo aí na aula de vocês, gente, desculpa. É que lá na escola a gente usa esse perfil para poder fazer o plantio em uma das glebas lá. Acho que foi, hein? Tem várias perguntas aqui, eu acho que a gente pode passar para a Maria e aí a gente vai Depois respondendo a gente de vai acordo respondendo. com... Beleza, eu posso ir organizando aqui também. Deixa eu só, Sandro, já que a gente vai mudar agora, né, para Maria, deixa eu só mostrar para eles aqui rapidinho essa questão da apostila, que o pessoal certamente está curioso. Eu tenho uma aqui, já está em mãos. Beleza? Pode ser? Manda ver. Pode. É só você acionar a câmera. Não gosto de ficar aparecendo toda hora, não. Aqui, gente, ó. Essa apostila aqui, ó, tira logo um print, baixa ela em PDF. Ela é da Emater de Minas,
práticas alternativas para a produção agropecuária, agroecologia, né? Quando você olha para essa apostila, você acha que é uma coisa, mas, na verdade, ela é outra, né? E aí, ó, olha só para exemplificar para vocês aqui, eu já até vi aqui, eu estava olhando, olha só, são 118, né, itens falando sobre essa questão de caudas. E aí, se a gente for olhar aqui, ó, aí, ó, controle de formiga cortadeira, né? Estava falando aí. Aí você vai falar assim, mas caramba, o cara tem uma apostila e, pô, a gente pergunta aí, ele, não, de cor não sei mesmo, não vou decorar. E como a gente tem pouco problema com formiga lá, a gente né, acaba que realmente não usa e não conhece. Bem, muita coisa a gente já até falou, mas tem coisas aqui que são bem fortes, né? Jogar água fervendo no formigueiro, óleo queimado, são coisas assim, óleo queimado não recomendo que se faça, né? Mas tem, ó, macerado de pimenta vermelha, aí tem a receitinha, tá vendo isso que o Sandro estava falando, né? Não justifica a gente ficar aqui lendo receita para vocês. A gente vai ganhar muito mais tempo discutindo outras coisas, né? Olha a cinza aqui, ó, né? Cânfora, criolina, também não acho legal, mas enfim, tem vários aqui, ó. Olha só quanto, gente. Vai até X, vai até o X, né? Bórax, que eu falei para vocês como fonte de boro, e açúcar, e jogar sobre os canteiros e olheiros. Uma coisa, gente, que eu e Sandro, a gente já observou, a gente tem o costume de aplicar sobre os nossos canteiros uma mistura de farinha de osso com torta de mamona. A gente mistura numa proporção de 3:1, 3 de torta de mamona, 1 de farinha de osso, né? A torta de mamona como fonte nitrogenada e a farinha de osso como, né, fonte de potássio, de fósforo, perdão. E o que a gente observa? A formiga, ela é atraída pela farinha de osso, né? E ela leva a mamona, porque a mamona está cheia de farinha de osso. Então, quando ela chega lá, a farinha de osso, ela não consegue carregar aquele pó, mas ela leva a torta de mamona para dentro do ninho. Isso faz com que, eventualmente, as formigas desapareçam, né? Vou só fazer aqui um parênteses. A gente precisa testar isso melhor, a gente precisa observar melhor para ver se realmente, né, essa farinha, essa torta de mamona com farinha de osso sendo carregada para o ninho, se tem algum efeito tóxico. É possível que a mamona tenha algum efeito tóxico sobre essas formigas. Mas, mais uma vez, isso é uma observação que a gente fez, mas que a gente ainda não fez a nível de teste para saber se realmente é isso que acontece. Ok? Passando a bola aí, gente. Então, se a galera quiser continuar tirando as dúvidas aí, ó, o Pedro também está compartilhando vários links. Olha, gente, o Pedro, alguém sabe quem é o Pedro? Acho que eu falei dele ontem, ele já tinha saído. Pedro, você está aí? A ficha agroecológica do mapa. Acho que Isso. Aqui o Dudu também trouxe ontem. Isso aí, a mesma fichinha que estava ontem na apresentação do Dudu. Falei de ti ontem para a turma, Pedro, que você é nosso facilitador. Vamos lá, Maria. Então, pessoal, hoje a gente pensou em dividir, né, nessa parte. Na verdade, na terça-feira a gente ia trazer algumas experiências e acabou que ficamos mais, né, no campo dos princípios, dos conceitos da agroecologia. E hoje a gente está fazendo essa misturinha e a gente pensou em trazer, então, algumas experiências que a gente desenvolve aqui em Nova Friburgo, nas escolas que a gente trabalha. Aí
eu queria, é mais uma, talvez uma motivação, não sei também, para quem está a fim de começar, ou quem já começou e quer continuar, né? Vou compartilhar aqui. Eu não lembro quem perguntou, no primeiro dia, perguntou sobre a pedagogia da alternância. Eu não lembro se foi a Elane, alguém falou que gostaria de saber um pouquinho mais. Acabou que a gente não. Fui eu mesma, Elane. Oi, Elane, tudo bom, querida? Tudo bom, obrigada. Nada, que isso. E aí, para a gente falar, né, das experiências da escola, eu pensei em falar um pouquinho como que funciona, né, a pedagogia na nossa escola. Então, a gente trabalha, né, dentro da educação do campo. Existe essa metodologia, que é a ferramenta, né, pedagogia da alternância. E aí, os nossos alunos são 90% filho dos produtores. E dentro, né, dessa escola, essas mediações pedagógicas da alternância, a gente tem disciplinas voltadas para a área técnica. Só para diferenciar, eu trabalho em 2 escolas aqui que são do ensino fundamental. Então, eu trabalho com turminhas de 6º a 9º ano, e não é técnico, o fundamental, e o Sandro e o Dudu, eles trabalham em uma dessas 2 escolas junto comigo, só que no ensino médio, técnico integrado, agropecuária e administração. E aí, depois a gente também vai apresentar um pouquinho dessa experiência, juntando, né, fazendo essa junção do ensino fundamental com o ensino médio, no complexo agroecológico, lá no Cefa Realberto, que são 2 escolas que funcionam no mesmo espaço. Mas essa aqui, eu trouxe, que é uma outra escola que eu trabalho, que é a escola aqui em Vargem Alta, né, também, de pedagogia da alternância, que tem um histórico, né, de uso e ocupação do solo, histórico na tragédia também, uma comunidade que utiliza muito agrotóxico, e nós somos professores dos filhos desses produtores. Então, obviamente, né, eu trabalho com uma disciplina que se chama Técnicas Agrícolas. A gente nunca pode chegar com um discurso, né, demonizando o uso de agrotóxico, de fertilizante químico sintético, porque eles vivem essa realidade, eles trabalham com os pais. Então, eu acho que a melhor forma da gente fazer isso dentro da agroecologia, dentro de uma escola, que é um espaço, né, democrático, coletivo, nós recebemos esses pais, a gente tem trocas, né, a pedagogia da alternância tem essa tríade, que é a escola, a família e a comunidade. E nós começamos no ano passado, eu e mais um professor, o Diogo, a mudar um pouco, tentar mudar um pouco essa paisagem, né? E aí eu me deparei com essa frase há um tempo, que eu achei muito, que cabe muito, né? Que é: comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. E assim nós seguimos, né? Para a gente tentar mudar aí uma área que estava inutilizada. Há uns 3 anos, 4 anos, nós usamos essa área, nós até fizemos uma mandala numa escala bem pequenininha, quando comparada com a outra escola, e depois ficou parada na pandemia, e no ano passado nós tivemos que retornar na pandemia, professor sem vacina ainda, naquela luta, na greve, e tivemos que retornar. E aí começamos com as atividades práticas, para a gente poder também, né, até de uma forma, todo esse momento que a pandemia causou, o distanciamento, enfim. E a gente dando essas aulas, né, de uma forma muito teórica, nós montamos apostilas didáticas, né, criamos material didático, porque dentro da pedagogia da alternância não existe um material didático pronto, a gente faz de acordo com a realidade de cada comunidade, de cada região, então a gente foi montando esse material. E aí começamos, né, nessa área aí de mais ou menos 500 metros quadrados, tem mais um pouquinho aqui para frente, em fazer uma espécie, né, de SAF-horta, a gente foi fazendo meio que intuitivamente, mas a gente queria ocupar essa área, uma área, eu não tenho foto, não consegui encontrar uma foto do antes, aqui a gente já estava começando o manejo, mas na verdade a gente começou a manejar desde maio ou junho, se eu não me engano. E aí um solo extremamente compactado, né, vários desafios, e a gente queria fazer um consórcio com variedade de hortaliça intercalado com linha de árvore, né, adubadeira, banana, e fomos seguindo, né? Aí as ferramentas, né? A gente tinha algumas enxadas, alguns enxadões, uma roçadeira
e muita força de vontade, que foi o que a gente precisou para a gente conseguir movimentar aí essa área e começar a fazer, né, a abertura dos canteiros, todo no enxadão, e vários desafios que a gente foi encontrando, né, principalmente na parte da roçada, para depois tirar aquela camada. A gente ia sempre juntando essa matéria orgânica morta para a gente depois cobrir os canteiros, e sempre fazendo em mutirões, né? A própria turma já é um grande mutirão, né? São vários alunos, mas também tentando trazer a comunidade, doações. E aí a gente começou aqui a gente estava plantando cúrcuma e começou a fazer primeiro a análise, né? A gente fez a coleta para a gente fazer uma análise de solo, uma análise química, né? No laboratório aqui da Pesagro. Então, coletamos aí 0 a 10 centímetros, para a gente ter um primeiro momento para a gente saber, né, a história desse solo que a gente ia começar a plantar, né? Qual o teor de matéria orgânica, talvez, que a gente pudesse encontrar, e todos os macro e micronutrientes, sem deixando de fazer também uma análise, né, sensorial, uma análise mais biológica, da biologia do solo, que foi aquela metodologia que eu apresentei para vocês na segunda-feira, dos indicadores de qualidade do solo. Então, a gente foi avaliando e fomos seguindo, e começando, né, as nossas primeiras linhas, né, de árvores. Então, a gente foi fazendo esse reaproveitamento do material vegetal, a gente já começou aí sem irrigação mecanizada, não tínhamos condições no momento, a gente aproveitou a época das chuvas, né, para fazer esse plantio, e aí que ia ajudar a gente, né? E aí fizemos primeiro 2 canteiros em faixas, né, de ciclo anual com espécie arbórea, arbustiva. Então, nas entrelinhas, a gente fez o plantio de roça, né? A gente plantou feijão, a gente plantou milho, e aí nessas linhas a gente incorporou junto com a banana, né? Banana prata, banana d'água, aroeira, que é, assim, uma grande mãe aí do sistema também. Ela já tem 1 ano, ela já está bem grande, daqui a pouco a gente vai poder fazer o aproveitamento dessa biomassa. A mesma coisa com as bananas, né? Fizemos uma muvuca de sementes, plantamos açaí jussara, o inhame, o açafrão, a abóbora. O feijão, assim, nem tanto para a gente conseguir pensar no sentido de se alimentar depois, vieram as férias, mas a gente foi pensando em espécies que pudessem descompactar esse solo também, né? E aí, ir melhorando. Aí começamos a observar essa transformação da paisagem, né? As espécies aqui, mamona também, já começando a se estabelecer no sistema. Em março desse ano, nós começamos, antes, né, esqueci de falar, a gente fez uma adubação também desses canteiros, com a farinha de osso e a torta de mamona, e a gente também utilizou esterco de galinha e vaca, que a gente tem como doação, né, na escola, uma vizinha que tem criação, e aí doou para a gente, aqui a aroeira. E nesse ano a gente fez novamente a avaliação dos indicadores de qualidade do solo, e a gente teve uma melhora, assim, bem grande nesse solo, a partir dos indicadores. Em abril e maio desse ano, né, a gente começou a implementar os canteiros das hortaliças. Então, a gente teve aí esse auxílio da Tobata, né, do microtrator, e aí medimos os canteiros para a gente fazer as linhas e as entrelinhas. 2 linhas já estabelecidas, né, das florestais, e as outras entrelinhas a gente ia entrar com as hortaliças. Então, aqui é o outro lado, né, do canteiro, as crianças lá fazendo a adubação. Aqui foi o que o Dudu falou ontem, né, a gente usando o triturador, tirando já o capim, triturando e já colocando direto na terra, né, nos canteiros, fazendo, assim, uma camada bem generosa. Assim, deu bastante trabalho, mas sendo bem generoso mesmo, deixando o solo bem fofinho, bem coberto, não só no canteiro em si, né, mas nas laterais também, para a gente ter bastante aporte de material em decomposição. Esse aqui é um material que eu mandei para a Magali, que pode interessar vocês, que é agrofloresta em quadrinhos. E lá ensina a fazer uma agrofloresta de várias formas, né, que existem. E a gente fez, então, esse modelinho aqui, né, a entrelinha
as linhas de árvores é entre linha de roça ou de horta, e em maio a gente começou esse plantio, né, das hortaliças. A gente, então, conseguiu implementar uma irrigação por gravidade com o uso de aspersor, e aqui nós fomos ocupando as outras faixas, né? Então, primeiro a gente foi fazendo o plantio nessas 3 primeiras faixas aqui, depois a gente começou a ocupar as outras faixas com as florestais, aqui tem araucária, né? Enfim, e para a gente ter aqui, quando a gente estivesse colhendo essas primeiras faixas aqui, a gente já fazer o plantio nas outras, e aí a gente não tem uma sobreposição na hora da colheita. E aí plantamos, né? Agora como já está estabelecido esse sistema, a ideia é a gente continuar, a gente fez uma parte de adubação verde, na parte de trás também, a gente está fazendo uns experimentos ali para a gente já ir ocupando também essa área que é uma área de APP, né? Tem um rio que passa ali, então tem um fragmento vegetal, então a importância da gente também estar formando aqui a nossa florestinha para se conectar com esse fragmento vegetal que tem ao lado, a gente fazer, né, o replantio aqui da área da mata ciliar, e aí a gente atrair, né, não só organismos para a nossa fauna do solo, a gente criar um cordão agroecológico no entorno da nossa área, a gente atrair polinizador, a gente atrair pássaros, enfim, dispersores. E aí plantamos, nesse primeiro ciclo, repolho, alface, brócolis, couve-flor, acelga, couve, cebolinha, rúcula, beterraba, fizemos os canteiros todos consorciados aqui, né, couve chinesa com alface, a alface com cebolinha, aí os repolhos também, fizemos o canteiro também com os temperos, e estamos conseguindo, né, promover essa segurança alimentar na escola, através desses estudantes, e eles levam esses produtos, né, esses alimentos que a gente produz para suas casas, para suas famílias, e também a gente utiliza na merenda escolar, né, no caso, no almoço na escola. Então, eu quis trazer, assim, uma experiência de um outro lado, né, nós colhemos cerca de 150 quilos no último mês, e, assim, mais como um relato mesmo de experiência da gente quem trabalha também em escola ou quem mora em algum lugar e quer fazer uma horta urbana e está querendo, né, produzir, se juntar, fazer um mutirão, é possível, a gente consegue em coletivo, né, e mostrando também, né, para esses alunos, porque alguns deles, nem todos são filhos de produtores de flores, eles também alguns, com a pandemia, a gente observou que eles também transitaram, né, para hortaliça, legumes, por conta mesmo, porque os produtores de flores foram os mais afetados na pandemia, né? Então, eles transitaram, mas alguns relatam que eles não comem. Tem criança que não gosta de alface, não come alface. Ah, meu pai planta alface, repolho, eu não gosto muito. Mas quando participou de todo esse processo, né, junto na escola, eles fazendo no início, a maioria disse que, professor, isso aí não vai dar certo, não. Nunca vi plantar assim. Nossa Senhora! E aí agora eles estão colhendo, né, esses frutos e estão levando para casa, e a gente tem conseguido fazer uma parceria aí bem legal na comunidade, junto com as famílias, e é isso, né? Começar a promover mesmo a segurança alimentar, nutricional, desde os pequenos. Essa aí é uma turma de 7º ano, eles têm em média 13, 14 anos, e muitos aí, esses 2 meninos aqui da foto, eles já trabalham com roça, começaram com flor, agora eles se animaram, estão trabalhando também com hortaliça, estão aplicando na terrinha deles, porque eles estão na idade de querer comprar as coisinhas deles e eles querem ter o dinheiro deles, mas também ajudam os pais, né? Alguns pais já têm essa consciência de não querer que os filhos trabalhem junto por conta da quantidade de agrotóxico que eles usam nas flores, mas a gente fica feliz, né, de ver que a escola é um espaço que a gente consegue integrar e que a gente consegue promover a mudança através da agroecologia. É isso, gente. Obrigada. Os meninos vão falar agora um pouquinho também da outra escola, né?
Dudu tá aí? Tô. Quer que eu projete aqui? Você fala, cara? Não, você projeta e você fala, né? Ó, você é fera, hein? Vamos lá, então, porque a gente não tem muito tempo, né? Só falar um pouquinho para vocês sobre... Opa, eu e meus PDF. Sobre a mandala agroecológica, né? É um projeto que a gente começou lá em 2017, né? E esse trabalho começa aí com um trabalho exatamente do Sandro, trabalhando a questão da metodologia científica para a produção de mudas, usando semente de hortaliças em diferentes substratos, né? Então, os alunos foram testando aí, a partir do que foi discutido em sala de aula, para produzir essas mudas. Aqui a gente consegue ver as mudas, né, aqui em cima, após a semeadura, aqui ela já germinando, e aqui as plantas, né, no ponto já para ser levado para o campo. Talvez esteja um pouco pequeno, gente, porque não deu tempo de jogar no PowerPoint. Aqui a área que a gente tem lá da mandala, de 728 metros quadrados, e a gente tem 4 subdivisões, área 1, 2, 3 e 4. A gente dividiu por conta do desenho e também por conta do manejo com os alunos, né? Cada sub-área dessa aí tem 150 metros quadrados, né, da parte dos anéis. É uma área que inicialmente estava tomada pelas plantas espontâneas, como vocês podem ver, muitas plantas, e nós fizemos, então, essa roçada. Logo após a roçada, a gente começou o trabalho, né, de amostragem de solo dessa área, onde a gente teve a oportunidade de estar fazendo, né, a análise de solo, e a partir da análise de solo, a gente verificou que não houve necessidade de fazer nenhum tipo de correção, então logo a gente já começou a definir a metodologia que a gente ia aplicar para a construção dessa mandala, que a gente partiu da geometria, né? Construímos um compasso gigante, né, com uso de madeira e corda, barbante, né, daquele barbante grosso, que precisa ser um pouco resistente. Como vocês podem ver aqui, ó, né, a aluna está arrastando uma madeira ligada a essa outra que está aqui no centro, e a partir daí a gente foi marcando onde seriam as ruas, onde seriam os canteiros para a construção dessa mandala, né? Aqui a gente já vai ver a mandala, né, em desenvolvimento. Observem que o solo está sempre, né, que possível, coberto, nunca exposto. E aí são as várias etapas, né, dessa produção. Aqui as plantas já no ponto em que elas podiam já estar sendo colhidas, né, principalmente aqui a alface, e os alunos, obviamente, fazendo, né, essa colheita, né? Isso a gente já está falando de junho, a gente começou lá em fevereiro, né, com a produção das mudas, o manejo da biomassa, né, montagem dos canteiros. Então, é um processo que demorou um pouco de tempo, lembrando que a gente faz esse trabalho com os alunos e professores, nós não temos funcionário nenhum para contar história, para nos ajudar no campo, né? Todo o trabalho é feito de forma, né, com a mão de obra dos alunos quando eu falo dos professores, eu, Sandro, o Leonardo de Sociologia e também Maria Clara. Maria Clara, na época, era nossa estagiária, né, Maria? E nos ajudou aí no início da construção, foi muito bacana. Foi muito bacana. Muito bom. E então é um momento da colheita agora, onde vai chegar na cozinha, né, para ele para a gente, né, se alimentar, não só a nossa escola, né, do estado, a parte do estado, mas também do município, se alimentando desses produtos saudáveis. É a questão, né, da segurança, né, alimentar. E o interessante desse projeto é que os alunos, né,
eles ficaram muito surpresos com a produção que a gente obteve lá. A gente chegou no final de junho, início de julho, a gente ia entrar em recesso de 15 dias. Nesses 15 dias, ninguém para irrigar, ninguém para colher, ninguém para fazer nada. E aí eles resolveram doar, né, alimentos. Então a gente encheu uma Kombi e fomos para a cidade para doar, né, na Casa dos Pobres, Lar Abrigo Amor a Jesus, que recebe pessoas, né, carentes, onde eles fazem esse cuidado. Então foi uma coisa assim fantástica, não só para eles verem que eles estavam, no início do ano, totalmente desacreditados de entrar no meio do mato, né, de uma capineira, para fazer uma horta. Né? Eles jamais não acreditavam que dali poderia ser possível sair alguma coisa. E quando a gente falou para eles, né, dessa questão de não usar adubo, de não usar um herbicida, aí que eles enlouqueceram, né? Ficaram doidos e, professor, isso não vai dar certo, isso não funciona. E, né, no meio do ano a gente já estava colhendo frutos e a gente ouvia eles falando, nossa, como foi possível isso? Enfim, esses slides, essas fotos aqui é da aula do professor Sandro, onde nós, né, além de permitir que a gente, né, colha, consuma essas plantas, doe, a gente reserva algumas plantas, né, para esperar que elas floresçam, né, e emitam, produzam suas sementes, e o professor Sandro usa, né, essas estruturas reprodutivas aí, a flor, para observação em lupa, né, para fazer as suas aulas aí, onde os alunos observam e desenham, né, essas estruturas, e mostrando também, né, um pouco da diversidade de insetos que a gente estava falando há pouco, né, inseto polinizador, inseto, né, inimigo natural. E esses trabalhos que a gente desenvolve na escola, né, comumente a gente leva para as feiras, é o que a gente vai ver aqui nessa última foto, né, os alunos apresentando esse trabalho nas feiras, e que a gente vem assim, obtendo resultados muito bacanas, porque eles são reconhecidos, são premiados, né? Inclusive esse projeto a gente chegou a apresentar ele, nós fomos convidados a participar em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, da maior feira da América Latina, representando, né, a turma, representando o trabalho deles. Então, assim, satisfação total, eles sempre falam, né, já deixaram a escola, mas estão sempre falando desse projeto, é um orgulho para essa turma, e anualmente a gente renova esse projeto. Esse projeto é um projeto da primeira turma, né, do técnico em agropecuária, da 1001, né, agro, e todo ano a gente renova esse trabalho aí na Mandala. Então, ele é um trabalho contínuo da escola. Aqui a gente tem algumas fotos mostrando, né, de uma outra parcela, né, da escola. A gente tem outros projetos, que não vai dar tempo da gente mostrar aqui, mas, enfim, que é o nosso minhocário, onde a gente coleta, né, a partir das cabras, o esterco da cabra, e a gente faz, então, a produção de humus, né, a partir daí. Que, né, a gente tem aqui uma análise de solo mostrando aqui os teores de potássio e de fósforo absurdos, né? Até o pessoal da Embrapa, que fez a análise desse material, eles ficaram espantados, repetiram, né, a análise para ver se realmente era aquilo ali, inclusive, né, do solo, de um outro projeto nosso, do Labirinto lá também, que é um solo que a gente já vem aportando matéria orgânica. Foram duas situações que a gente mandou para o laboratório, o pessoal aí, cara, a gente teve que repetir. Não foi o mesmo laboratório, o outro que a gente fez foi da Pesagro, o pessoal, tivemos que repetir que a gente estava acreditando no teor de matéria orgânica do solo. E com o humus foi assim também, o pessoal ficou, né, espantado com a quantidade de potássio e fósforo presente, né, nesse humus, né? Também, obviamente, tinha cálcio, magnésio, mas assim, os teores, né, fantásticos, e o pH, obviamente, lá em cima. Né? Ontem a gente falou um pouquinho sobre essa questão do pH. Aqui também, né, o trabalho sendo apresentado aí nas feiras, né? E ver se acabou, né? Trabalho também muito
bem conceituado, que foi premiado aí, né, numa feira estadual. Então, assim, bacana, né, esse trabalho com os alunos, é um trabalho, assim, que a gente apresenta para vocês, para mostrar um pouco, né, das nossas atividades, né, de onde a gente tira as nossas experiências, né, eu, Sandro, né, Maria, nunca fui à casa da Maria, então não conheço o quintal dela, né, mas eu e Sandro, a gente faz os nossos cultivos, né, nossos quintais produtivos, a gente na escola o tempo todo. Então, assim, tudo que a gente apresenta para vocês aí, está falando para vocês, vem dessas experiências que a gente tem com os alunos em um território, gente, onde 99,9% dos produtores são de agricultura convencional e a gente bate o pé na agroecologia dentro da escola, e dentro da escola só se fala em agroecologia e ponto final, né? Como a gente trabalha com alternância, os nossos alunos têm muita experiência e muito conhecimento com a agricultura convencional, né? Não é que a gente se negue, né, a falar de agricultura convencional, mas com a experiência que eles têm, né, o nosso foco é todo na agroecologia, porque aí a gente tem um técnico que conhece, né, as duas vertentes, e eles vêm, né, ao longo dos anos aplicando muito desse conhecimento que eles obtêm, né, no dia a dia deles lá. Bem, gente, não vou falar não para dar um tempinho para vocês aí, né? Senão a gente fica a noite toda aí falando. Nossa, tá ótimo, meninas, tá ótimo, Eduardo, adorei, Eduardo, Sandro, Maria. Realmente são experiências extremamente importantes, né? Que quando eu vejo vocês falando assim, né? E eles levam esse alimento para casa. Levam alimento, levam conhecimento, levam práticas, levam agroecologia, levam diversas ações que possibilitam aí incrementar a segurança alimentar e nutricional, né? Isso é extremamente importante. Bom, eu não sei como é que está aí a apresentação de vocês, se a Maria deu uma olhada, tem mais alguma pergunta, alguém aí tem algum tipo de... Bom, para mim aqui, as perguntas ficaram... Peraí, só um minuto. Acho que quem se sentir à vontade também para abrir a câmera, quiser falar, fazer Isso algum aí. relato. Pode ficar à vontade. Estou aprendendo bastante aqui. Só de ler o chat eu estou aprendendo um monte de coisa. Esses dias eu até perguntei para a Magali, tem como mandar o chat para a gente guardar também, assim, fazer um arquivo com o que está todo mundo falando, né? Porque está saindo muita coisa boa. Verdade. É uma pergunta que ficou lá da outra rodada também. Ai, Alessandra, eu vou deixar você falar, só um minutinho. Porque perguntaram se... Oi, Eduarda, linda. Perguntaram se podia usar serragem como cobertura. Só que a gente falou sobre isso nas primeiras aulas também, não falamos? Sim, acho que até serragem a gente não chegou a falar, não. Mas, assim, dá para usar. De preferência, aquela serragem não muito fina, né? Tem uma serragem... tem uma serragem que é mais grosseira, né? Que ela é proveniente de uma máquina que eles chamam de desempenadeira, que é melhor que o da serra, porque o da serra, como a Maria falou, ela compacta bastante, ela fica dura, né? E isso pode ser meio complicado. Mas dá para usar sim. Tá ótimo. Vamos lá. Alessandra, depois Duda. Primeiro eu queria falar que a Maria Clara errou feio, né? Porque vocês não inspiraram a gente, não. Vocês deixaram a gente morrendo de inveja. Juro, eu tô aqui na minha janela, hoje eu tô na cozinha, olhando pro meu quintal e falando, meu Deus, cara, daqui a muito pouco tempo você vai estar muito diferente. E eu tenho que concordar com a Fernanda, que ela escreveu aí, é uma pena ser o último dia. Mesmo.
porque a gente está aprendendo muito no chat também, uns com os outros. Aqui em Bambuí eu já sei, eu acho que tem no grupo mais 4 ou 5 pessoas. Então, nós vamos trocar muita figurinha, trocar muita sementinha, né? Muita mudinha. E eu só quero, com certeza, eu só posso agradecer a vocês essa disponibilidade e aos outros colegas também, né? Acho que travou. Parece que sim. Acho que só ela. Aí, aproveitar a fala dela, Magali, agora para esse próximo, não sei se é um desafio, mas de organizar, né, a vinda dessa turma aqui para Friburgo e organizar a nossa ida até Maricá para conhecer as experiências. Vamos organizar sim. Semana passada eu estava aí com outro grupo, né? Que a gente organizou para ir fazer uma visita. Estamos aguardando vocês aqui. Vamos sim se organizar. Ó, meus alunos aí cobrando aí o ceia. Eduarda. Tudo bem? Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a Cooperar, porque, assim, gente, uma oportunidade maravilhosa. É a segunda formação que eu faço e eu estou, assim, apaixonada. Gratidão aos professores que, nossa, nem tenho palavras para agradecer. E eu quero falar um pouquinho da minha experiência rapidamente, falar que eu estou montando a Magali já conhece, é um jardim medicinal, então, para quem está interessado em conhecer um espaço pequeno, produzindo medicinal, pode falar comigo, vir aqui no jardim, conhecer. É um jardim em construção, mas baseado na agroecologia, nas questões de misturar, né? De trazer as medicinais com as frutíferas, com as alimentícias e fazer essa mistura positiva. Então, quem quiser conhecer, tá aberto. Obrigada. Obrigada a todos pela oportunidade. Gratidão imensa. Perguntaram lá no chat onde fica seu jardim, Eduarda. Itaipuaçu é um projeto lindo da Magali, que gente. Eu estou apaixonada, eu vou falar porque inaugurei agora, sábado agora, mas é um jardim que acho que vai inspirar muita gente a olhar para a sua saúde, comer seu alimento natural e, assim, do jardim colher do jardim você pode fazer seu suco, você pode fazer seu omelete, você pode tirar seu remédio e é isso. Eu acho que é tudo, né? Acho que a saúde é como não ser, né? Tem as espontâneas e, enfim, quem quiser conhecer, eu vou começar a abrir para algumas vivências, algumas rodas, estão todos convidados. Obrigada. Parabéns, Eduarda. É um espaço maravilhoso mesmo de como é que fala? É um espaço, foi minha filha que falou, reconfortante. É muito, muito bom. É um espaço muito interessante. Se puderem conhecer, seria ótimo. Tem mais uma pessoa na fila com a mão levantada. H. Brasiliense Santos. Oi, pessoal. Boa noite. H. Brasiliense Zé Ramene. Aparece isso no meu nome, na identificação direta, né? Engraçado porque aparece. Eu acho que é o nome da conta Google, né, que aparece. É, isso aí. Boa noite a todos para vocês. Eu quero agradecer bastante. Eu sou aqui de Saquarema, já acompanho a rede agroecológica há algum tempo. Meu irmão é o Agni, ele tem um sítio chamado Palmares Orgânico aí perto de Manoel Ribeiro. E já faz um tempo na verdade, faz pouco tempo que ele mora lá, mas antes dele se mudar, eu atuei uns anos com, acho que vocês conhecem o pessoal da Cooperar agora, que visitou recentemente, o Chão de Estrelas, a Morada Sustentável em Bambuí, que é um lugar incrível, assim, eu tenho um carinho super grande assim por esse lugar.
E eu atuei lá direto 2 anos, com o terreno do lado, né, que era um terreno baldio, todo passado a máquina e raspado, transformando o solo lá. E eu virei, tipo, a Rosana, que é a proprietária da Morada Sustentável, do Chão de Estrela, brinca muito, né? Ela fala que o pessoal me conhecia na rua como a mulher do facão que planta capim. Porque lá era cheio de colonião, muito. Eu tenho quase 2 metros de altura e o capim era maior que eu. E eu trabalhei bastante com colonião sem arrancar ele completamente. Então, eu usei ele como barreira de vento, depois como barreira de sol, depois jogando no chão como palhada. Então, o trabalho que dava de manejo, né, para não deixar ele pendular e não multiplicar, era o que me dava de recompensa, de forração do solo e de proteção mesmo, né? E a gente tirou um bocado de coisa, bertalha, babosa, vinagreira, milho, tomatinho, aipim, batata doce, abóbora, um monte de coisa desse terreno, que era um terreno, a princípio, abandonado, né? Que o pessoal jogava lixo. E ele se tornou um lugar bem interessante, assim, de experimentação e de desenvolvimento de ideias, né? A Rosana, que é a dona da casa, quando ela construiu pensando a casa em usar várias técnicas, né? Não só de permacultura, como de uso consciente da água, do solo, do esgoto. Então, a gente fez vários sistemas lá integrados e a gente jogava uma parte dessa água para o terreno do lado e uma parte para dentro do terreno dela mesmo, que agora ela está usando para uma hortinha que ela conseguiu fazer, né? Lá tem uma bete também instalada, então é uma coisa bem interessante assim para pequenos espaços e para a zona urbana, de você usar os terrenos dos vizinhos ou seu, né, ou da sua família que está no lado, digamos assim, né, abandonado, para transformar em rotação de culturas. E a gente usou ciclo de bananeira, tem várias ideias ainda pipocando, mas como eu sou de Saquarema, eu parei de ir, né? Pandemia foi uma loucura, né? Então agora a complexidade da natureza foi lá e tomou conta de novo do terreno. Quando você olha de longe, ele está um mato, mas na verdade dentro dele tem várias culturas vindo ainda. Eu lembro que na época, eu não sei se foi da Cooperar ou da Secretaria de Agricultura, o Chão de Estrelas ganhou de doação várias mudas nativas, e essas mudas estão lá crescendo. Uma parte está na frente, outra parte está no meio do capim, que agora tomou conta, mas está tudo lá, tudo em desenvolvimento. E é bem interessante se outras pessoas de Bambuí conseguirem fazer contato com a Rosana, porque é uma troca muito interessante, é um espaço que ela tem interesse de deixar a horta aberta para a comunidade, para troca, para conhecimento, para doação dos produtos, sabe? Então, é uma coisa muito legal, assim, de tocar para frente, sabe? De as pessoas que estão mais próximas conseguirem fazer uma combinação ali de uso. É bem interessante. E o resto é gratidão a vocês pela experiência. Rosana é minha vizinha. Voltei, minha internet caiu, mas eu não caí, não. Eu caio, mas caio de pé. Rosana é minha vizinha, maravilhosa. Que mulher espetacular. É verdade. É uma pena a gente ter se conhecido no meio da pandemia e a gente não poder ter trocado mais. Mas é um objetivo ainda desse ano, conhecer melhor os projetos da Rosana, para eu poder também trazer para cá. E vem também. Muito bom, muito bom. Estou te esperando. Que legal. Prazer te conhecer. Preciso de ajuda. Estou estendendo minha mão mesmo. É engraçado. Essa coisa de você sair da sua casa e fazer na casa do outro traz muitas recompensas para mim. Eu aprendi isso na prática, né? Porque você se doa e ao mesmo tempo você recebe, que é outro espaço, são outras pessoas, é outro meio ambiente, é outro, sabe, outra fauna, outra flora, é outro tudo. Então você começa a aprender coisas que na sua propriedade mesmo você já está acostumado. Então aquilo vai te enriquecendo. Quando você já volta com outras experiências. E é sempre ótimo, assim. Eu amo muito, espero que eu tenha bastante tempo, assim, da gente fazer essas trocas, que eu tô por aí, de vez em quando eu apareço por aí. Então já vamos trocar sementinha. Beleza. Pega o meu contato, a gente vai conversando.
Perfeito, gente, muito bom, né? Eu acho que essa rede de contatos que se constrói a partir da formação, ela é de uma potência incrível, né? A gente pode daí crescer para diversos ambientes, né? E eu sempre falo com os meus alunos, né? O que é crescer, né? Crescer para dentro, crescer para o lado, crescer para cima, crescer para fora, crescer para o outro, crescer para ti. E isso traz aí a relação que a agroecologia sempre pede, né? Que a gente possa estar contribuindo para que o mundo seja melhor. Então, assim, eu quero agradecer imensamente, né? Pela presença de vocês. Realmente foram 4 dias intensos de uma formação, assim, que eu me senti inchada, né? São muitas informações, são muitos afetos, né, de cuidado com o ambiente, consigo mesmo, e isso é muito bom. Agradeço imensamente a participação de vocês, agradeço o Eduardo, agradeço o Sandro, agradeço Maria Clara, são pessoas, assim, extremamente especiais. Não é fácil, eu preciso confessar, né, que não é fácil encontrar facilitadores que entendam que a gente não está numa escola, numa faculdade, a gente está num ambiente de troca, a gente está num ambiente de formação, que as pessoas podem estar constantemente se formando e formando os outros. E isso não é fácil encontrar, né? A partir do momento que as pessoas estudam e vão ganhando os títulos, elas vão meio que se afastando aí do perfil de troca. Então, eu quero agradecer e, é claro, né, elogiar imensamente aí o perfil de processo de ensino-aprendizagem construído nessa formação, que é de muito orgulho. Pedro Miguel, lindo, não conseguiu abrir a câmera, mas ele também participou da outra formação, quero agradecer a presença dele também, e convidar, né, esse trio aí de potência para participar das outras formações que a gente vai trazer aí, tem outros módulos, e se vocês permitirem, acho que a turma deixa, né, eles participarem como cursista, a turma deve deixar aí vocês participarem, e peço o Iago aí que já pode encerrar a gravação para a gente poder já ir se despedindo, tá bom, pessoal? Obrigada mesmo por tudo.